will you fucking fight back? Olá, fã de esportes, vamos ouvir o Sampaoli e o Diniz depois do 0-0 para o Fluminense. Foi 0-0 para o Fluminense ontem, quero ver quem discorda, vamos lá. Minha filha mandou uma piadinha aqui. Eu acho que o Flamengo diminuiu a intensidade física, foi o Fluminense que melhorou mesmo. O Flamengo foi melhor que o Fluminense, mas assim, a gente não teve as prioridades, a mesma prioridade que o Flamengo teve no começo do primeiro tempo. No segundo tempo a gente já voltou melhor que o Flamengo um pouco. Aí com a expulsão, a gente deu uma grande demonstração assim, de organização defensiva, de entrega, e não abriu mão do jeito de jogar. E o Flamengo praticamente viveu dos chutes de fora da área, alguns. Eles tinham bons chutadores, né? Eu acho que é bonito jogar com a bola, é uma característica do time, mas é lindo demais se defender como se defendeu hoje. E o que acho que foi determinante foi a postura mais anímica do Flamengo. Não é que a gente entrou mal pro jogo, eles entraram muito acelerado, provavelmente muito também em decorrência da final do campeonato estadual. Eu valoro muito o que passou no jogo. Valoro o domínio, o protagonismo, jogar contra um time confiante como o Fluminense hoje y bueno, y ser Flamengo de verdad, o sea, Flamengo con autoridad aquí y imponerse no Maracaná, que bueno, que o meu trabalho, eu penso que hoje é um ponto de partida para o crecimiento de la mentalidad de un jugador con este escudo y la obligación de hacer todos los juegos de la misma forma que hoy. O time protagonizó 90 minutos contra un rival que venía muy bien. Incomoda la no posibilidad de que o time no gane con tanto dominio. Hay que trabajar mucho los tempos ofensivos, hay que intentar tener más claridad en la definición. Tem muita coisa aí pra gente discutir, Pedrão, só que é o seguinte, rapidinho, ele falou uma coisa ali que me chamou a atenção. Isso é o Flamengo de verdade. O que a gente viu ontem foi o Flamengo de verdade? O Flamengo que a gente gosta, o Flamengo que a gente quer, estreou ontem na temporada, em pleno mês de maio, Pedrão, tudo bem? Tudo bem, William. Qual Flamengo você quer? O do primeiro tempo. Ah, o do primeiro tempo foi muito interessante. Mas foi um Flamengo diferente, William. Tudo bem? Um beijo pra você, Bubu, Zé, o fã de esporte com a gente. Não esqueçam de mandar vídeo, daqui a pouco a gente já passa o vídeo de novo, vocês já sabem. Eu gostei muito do jogo, pra ser bem sincero. Eu gostei muito do jogo, apesar do 0-0, porque quando a gente para pra ver jogo, a gente ficou alguns dias aqui se debruçando como é que seria, como é que não seria. E a gente viu uma ideia diferente de São Paulo para tentar surpreender o Fluminense. A gente viu o Fluminense no segundo tempo tentando responder ao fato do Flamengo ter uma malha. A gente viu estratégias, alternativas, mudanças de cenário dentro do jogo. Achei isso muito interessante. Talvez tenha faltado gol, mas o jogo em si muito interessante. Sobre o Flamengo, eu acho que a torcida quer ver um Flamengo parecido, semelhante com o que foi no primeiro tempo. É um Flamengo diferente. É um Flamengo, por exemplo, sem Pedro, para ter uma marcação um pouco mais em cima, e durante aqueles 45 minutos você precisa talvez ou abrir mão ou se utilizar da situação que era o fato de não ter o Pedro lesionado. Era um Flamengo com mais homens no meio de campo, nem sempre vai ser assim, mas dentro do que podia montar contra o adversário que era, acho que o que a torcida do Flamengo quer é ser superior ao adversário. O Flamengo foi muito superior ao Fluminense. Deu uma amassada. Amassada é uma palavra boa no primeiro tempo. E aí o Fluminense contou com a trave, contou com centímetros ali no lance do Gerson, contou com boas defesas do Fábio para segurar o 0 ali no placar, especialmente no primeiro tempo. Achei muito interessante a resposta que o São Paulo dá àqueles que insistem em querer coisas muito rápidas e já questionavam o trabalho do cara que entende só um pouquinho de bola, né? Como ele surpreende, como ele sufoca, como ele diz, eu vou ter a bola e eu não vou deixar o Fluminense jogar. O Flamengo tem a bola e quando não tinha a bola não deixava o Fluminense jogar, sufocava. Acho isso muito interessante. Então é próximo com certeza do que o torcedor do Flamengo queria. Fica um gostinho amargo, porque eu achei que o torcedor do Flamengo queria mesmo, era uma vantagem. Antes do jogo, que começaram aqueles ilustres rubro-negros da redação. Ah, tem muitos, hein? Os grandões, República Rubro-Negra. Os cariocas, os batones, eles. E todo mundo fala, por mim não precisava nem ter jogo, assina o empate agora e vamos ver daqui a 15 dias. São Paulo ajeita até lá. Acaba o jogo, era o Fluminense assinando o empate. Pra você ver como é que a coisa muda de figura. E surpreende até o nosso Bubu, né? Que o Bubu ontem tava confiante, mas o início do 20 jogo... motivos, não foi pouca coisa. O início do jogo, de fato... Lembrei da terceira lição, hein? Na minha vez eu vou falar sobre ela. Eu acho que pouquíssima gente imaginava um início de jogo com o Fluminense tão
desconfortável e um Flamengo tão dominante. E não é por incapacidade do Flamengo, mas é pelo que vinha fazendo o Flamengo até aqui, não vinha fazendo no caso, e pelo que vinha fazendo muito bem o Fluminense. Então achei um jogo muito, muito, muito interessante. Jogo de coisas, respostas e cenários muito positivos para o Flamengo. Não dá para ficar só nessa da lamentação do o 0x0, podia ter feito a bola do Gabriel podia ter entrado, segundo tempo a cabeçada do Ayrton Lucas, acho que aí tá a bola que ele enfia, a gente teve um homem a mais ali, o torcedor do Flamengo não conseguiu aproveitar, mas do outro lado tem um time. E acho muito interessante a resposta do Fluminense quando tem um homem a menos. Discordo um pouco do Diniz quando ele fala voltamos melhores, não acho que o Fluminense voltou melhor. Acho que o Fluminense se assustou menos no segundo tempo, acho que ele foi melhor quando teve um homem a menos. Porque aí o Flamengo já parte para uma bafa, talvez não tão organizado, e o Fluminense consegue botar a bola no chão e não perde a sua característica, não abre mão da sua essência. Com um homem a menos, tocando bola, saindo, tentando acelerar, sem a bola, aí sim o Fluminense conseguia pressionar razoavelmente, até por isso cria algumas chances ali na metade final do segundo tempo. Agora, um jogo muito interessante, e aí, William, como diz o Bubu, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Ah, fala aí. Eu falei que aquela coisa de favorito, você fica querendo que a gente crave um favorito. É claro, tem o Sampaoli. Você não acabou de falar que o lado. torcedor do Flamengo ontem, o pessoal estava falando que fecharia o 0x0, fecharia o empate? É mentalidade do torcedor. Olhando friamente, ontem, dá para considerar o Flamengo, do tamanho que é, com o elenco que tem, você tirar ele para azarão em tudo que é confronto, especialmente no mata-mata contra o rival do seu estado. Mas não era azarão. Quando você falou 6x4, mas eu acho você não colocou o Flamengo como azarão. Quando fala assim no empate, ele é quase um azarão. Todo mundo não pode em nenhum momento colocar o Flamengo como azarão. Todo mundo teme muito o Fluminense com justiça. Todo mundo respeita muito o Fluminense com justiça. E quando seu time não está jogando, você teme dobrado. Só que agora o negócio mudou, porque no jogo de volta em 1º de junho... Sabe onde eu acho que mudou principalmente, mentalidade, exatamente. A gente falava muito do lado mental de um Flamengo que não conseguia vencer, de um Flamengo que não conseguia retomar os... O mental muda. O Flamengo entra peitudo no jogo da volta. Não é que vai ganhar, mas ele entra peitudo. Esse é bem Por feito. que o Flamengo não conseguiu superar o Fluminense no segundo tempo com a mais? Faltou Pedro. Boa tarde, William. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bubu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, faltou treinamento de defesa contra-ataque. Porque isso não é previsto. Jamais você vai pensar de jogar defesa contra-ataque contra o Fluminense. O que nós vimos ontem foi nitidamente essa dificuldade do Flamengo, de fazer essa bola rodar. O campo ontem estava ruim. Você via a dificuldade de fazer a bola rolar com velocidade. O Flamengo não treinou isso, né? Então, o que o Fluminense fez no segundo tempo? Colocou 6 jogadores atrás, numa linha de 6. O Arias e o Ganso pelas laterais e os 3 jogadores de meio campo aqui, né? Então, ficou praticamente 9 jogadores na frente da área, se defendendo, esperando para sair no contra-ataque. Eu falei ontem aqui, lembra que você perguntou sobre quem era o favorito? Isso. Eu falei assim, olha, é difícil, o Fluminense está um pouco à frente, mas ninguém sabe o que o Sampaoli pode fazer. Dentro das estratégias e da tática que ele pode colocar no seu time. Pode ser que ele entregue a bola para o Fluminense e fique lá atrás, mas por ser Flamengo tem um certo peso, senão ele pressiona a equipe do Fluminense o tempo todo, né, para dificultar, embora seja isso que a equipe do Fluminense mais gosta, que realmente que as equipes adversárias o pressionem para justamente sair tocando. Mas ontem eu só vi o Flamengo jogar. E o Fluminense se defender e sair nos espaços no segundo tempo, mas quando o Flamengo já estava sem perna, porque o Flamengo jogou 90 minutos. A partir do momento que ele começou a fazer as substituições... Todo mundo inteiro deu Flamengo, né, Zé? Só deu Flamengo. Quando ele começou a fazer as substituições, aí o Fluminense começou a encontrar um pouquinho mais de espaço, porque ele projetou o time todo para frente. Ele tirou o volante, colocou um meia, né? Colocou o Vidal, adiantou, trouxe o Gerson para trás, pôs o Cebolinha. Então ele mudou um pouco na forma tática de jogar do Flamengo. Bom lembrar que o Fluminense ontem sofreu porque perdeu o Marcelo antes do segundo tempo, já não tinha o Alexander, não tinha o Keno, e você olhava o banco do Fluminense, não tinha Martinelli, por exemplo, também poderia ser uma opção. O Fluminense, você olhava para o banco e estava meio limitado o estoque ali. E aí o Fluminense conseguiu sair jogando em algumas ocasiões, mas muito por conta do Flamengo ter se projetado e por conta das mudanças. Se o Flamengo repetir essa atuação, mantiver esse tipo de jogo, né, e os jogadores entenderem que todos os jogos que eles podem jogar dessa forma e não só contra o Fluminense, esse Flamengo entra na briga. O Flamengo brigador, um Flamengo de intensidade. Mas fizeram falta. O Tele Santana ganhou vários campeonatos do São Paulo fazendo falta. O time do Tele Santana era o time que mais fazia falta tática. Faz parte do jogo. Se o árbitro não coibiu, se o árbitro não deu o cartão amarelo, o problema é do árbitro. Como foram as faltas?
como foram as faltas, a gente tem que ver isso. Foi falta de, assim, chegou um pouquinho atrasado, matou o jogo, sim. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo isso. O próprio o Mourinho, o Guardiola também. No Barcelona era o seguinte, pressiona, não pegou a bola, faz a falta. O Busquets fazia isso com mais... É importante falar que não é proibido. Não é proibido, não, porque a impressão que faz dá, parte né? do jogo. A impressão que dá, não, carga, mas o como se Flamengo faz, a fez... repetição. Sim, o Flamengo fez falta, desculpa, mas os grandes times, tem grandes times que faziam faltas também. Quantas vezes o torcedor em casa olha o lance e fala assim, tinha que parar o lance aí. Sim. Não, mas é parar o lance é o natural, quê? faz parte do jogo. Da pausa? Sim, faz parte do jogo. Aí isso, quando é contra o né? seu... Faz parte do jogo isso. Pra mim não Então tem vocês não problema. concordam? Porque é o seguinte, a gente tem até o Eu não trecho aí, concordo porque com a o... não expulsão do Gabigol. Tá, vamos entrar nisso, pra mas mim, assim... Eu não concordo com o não cartão do Felipe Melo no primeiro tempo, quando ele dá no Gabigol. Sim. A gente vai entrar Uma em série tudo de isso, coisas. a gente vai entrar em tudo isso, mas já que você tocou no assunto, o Diniz falou sobre isso e o Léo Pereira falou sobre essa história das É a faltinhas. frase do Léo Pereira que aumenta o debate. Mas, Vamos lá, mas temos pode aí, né, tudo bem, Giovanni? falar Tá a no verdade, ponto aí? faz parte do jogo. Se eu Joga. sou o São Paulo, eu chamo a atenção dele. Joga aí, vamos lá, Você vai abrir a vamos lá. boca da nossa tática. Sair da marcação era falta. 22 faltas, não teve nenhum cartão amarelo para eles. E quando eles conseguiram roubar a bola, eles roubaram. Então a arbitragem também foi bastante permissiva nesse tipo, que era uma coisa, muito provavelmente uma coisa tática. Se a gente saísse para matar a jogada. Para mim, que sou zagueiro, posso falar um pouco. Eu vou para tirar a bola. Se eu não tirar a bola, eu tenho que fazer a falta. O cara não pode passar por mim. É isso que eu tenho na cabeça. E hoje a gente foi bem definido que a gente tinha que roubar a bola. Se a gente não roubasse, a gente tentava fazer a falta ali. Mas quando a gente vai jogar contra as outras equipes, é assim também. A gente passa, o Arrascaeta passa, o Cebolinha passa os adversários, eles fazem a falta. Então hoje a gente falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. Então, mas a arbitragem foi permissiva? Foram 22 faltas sem nenhum cartãozinho. Eu acho que isso aí pode ser um debate, William, porque logo no primeiro tempo, se eu não me engano, já no primeiro tempo o Flamengo faz 13 ou 14 faltas. Sim. A gente pode debater se em alguma daquelas faltas era para ter ocorrido um cartão amarelo ou não. Eu não me lembro de nenhum lance. Esse era para cartão amarelo. O que eu me lembro bem é do Felipe Melo quando ele levanta o Gabriel ali na frente da área. Amarelo depois, chega atrasado. Ou se a gente pode debater, o jogador X já deu 3 seguidas. E isso acontece. O juiz está até ali para isso. Você deu uma, você deu duas, você deu 3. Não é pela carga faltosa. Pela repetição. É pela repetição. Então, isso aí, tudo bem. Agora, o jogador está ali. O que o Léo Pereira fala, eu acho que choca muito mais, porque a gente tem cada vez menos jogadores falando a verdade. Não, mas isso e abrindo e acontece mandando a dentro do real. vestiário E acontece, chegou ali, é melhor parar ali, travar o jogo, recompõe, e isso é do jogo. A falta não é proibida. O que é proibida é a agressão. O que é proibido é o lance mais forte quando o cara, não por acaso, ele é expulso. A falta, a disputa, ela não é proibida. E eu acho que se tem uma grita muito grande, porque se você vira para mim e fala, o Flamengo abriu mão de jogar e ele passou 90 minutos fazendo falta pro Fluminense não chegar ao gol. Não foi esse o caso. É o que eu digo. O Sampaoli pega a bola, o time do Flamengo pega a bola, o Flamengo joga e não deixa jogar. Quando a gente perde a bola, se não roubar na primeira, tenta dar a trava, fazer a falta. Mas quando você tem uma arbitragem permissiva, não estimula esse tipo de coisa? Não, William, tipo, ele não dá cartão, mas eu acho que vamos fazendo. Resumo a isso o jogo, eu não resumo a estratégia. Tanto é que o que eu vejo é muito bom e chama muita atenção, porque impacta muito, atrai audiência, viraliza, ficar falando sobre isso. Eu vejo e me incomoda um pouco que isso passa a ser muito mais assunto do que a ideia muito interessante do São Paulo no início do jogo. E como o Diniz não conseguiu sair, e como o Diniz conseguiu sair depois com um homem a menos. O Flamengo cansado ou não, mas um trabalho dele. Aí a gente para falar das faltas, e a gente para falar da expulsão ou não do Felipe Melo, da expulsão ou não do Gabigol, da expulsão ou não da simulação do Samuel Xavier. Isso foi parte do jogo. Para mim, muito menos importante do que as estratégias em si. Mas a falta existe. 20, se você vir o Flamengo fez 64, o Thiago Maia fez 5. Não, mas tem uma... Aí a gente pode debater. Será que o Thiago Maia, o árbitro deveria ter olhado e falado, Thiago, é a quinta, não dá mais. Aí outro ponto. Esse basquete ele não é excluído, né? Agora, o Fluminense não foi roubado, prejudicado, foi algo deliberado da árbitro. Não, isso não foi. Tem flamenguista que viu um pênalti do Ganso no primeiro tempo, lance de bola parada, era escanteio pro Flamengo. Tem uma outra coisa, assim, que eu não... Assim, o que eu acho, né? Analisa primeiro o jogo. Tem muitas faltas que não foram dadas ao Flamengo também. Como tem faltas que não foram dadas ao Fluminense. Tem muitos... Porque às vezes o que é falta para mim pode ser não pode ser falta para você. Só no Gerson você tem umas 2 ou 3 oportunidades que o Gerson carrega a bola e os jogadores do Fluminense seguram. E ele para e o Daronco manda seguir. Como tem do lado do Fluminense também. A falta faz parte agora. Isso aqui, como o Pedro falou, não pode ser o centro das atenções. O centro das atenções, e a pergunta era, Diniz, o que aconteceu para você não ter saído da marcação?
O São Paulo te surpreendeu? Porque você não conseguiu jogar, o time não conseguiu sair, não conseguiu fazer o jogo como flui naturalmente o jogo do Fluminense? Seria essa a pergunta. Seria esse o tema que eu acho interessante. Existe a forma, eu não vi, né? Eu vi pouco depois, mas existe a forma de você entender. Eu acho isso, acho que o Fluminense ontem teve muitas dificuldades. No segundo tempo, eu volto a falar, jogou porque o Flamengo mexeu, o Flamengo mudou, e aí o São Paulo partiu para cima e o Fluminense encontrou algumas jogadas pelos lados do campo nas saídas de bola ali. Mas todas as vezes, quase todas as vezes que o Fluminense conseguia sair jogando, o Flamengo roubava ali no meio campo. Então tem isso, você tem que perguntar isso, tem que ver o que aconteceu. O Fernando Diniz treina para jogar com um a menos. Então é sinal que alguma coisa já está ligado. Pô, eu vou sair com um homem a menos, já tem essa repetição. Quantas vezes o Fluminense está jogando com um homem a menos? Alguma coisa que precisa ligar o alerta. Eu não posso treinar com um homem a menos já esperando que todo jogo meu time vai jogar com um homem a menos. Tem algumas coisas. Quando joga bem, nós elogiamos. Acho que você sabe, o Diniz volta e meia treina com um homem a menos. Sim, mas quase todos os treinadores. Sim, mas quase todos os treinadores fazem isso. Isso é o treino de ser. Mas é bom ter um plano B, né? Lógico, William, mas assim, parece que é só o Fernando Diniz que faz isso na parte defensiva. Não, todos fazem. O Fluminense teve dificuldades. Isso é o que a gente tem que entender. Como teve dificuldades com o Flamengo. Esse Flamengo que jogou ontem, não era, lembra que nós falamos aqui? Não é o Flamengo do Campeonato Carioca. O do Campeonato Carioca era um outro treinador, uma outra forma de jogar. Só a mudança do treinador já é isso. A forma de... Você viu como os caras estavam jogando ontem? Você acha que os caras não levaram a derrota do Carioca? A gente falou disso aqui ontem, lógico. Que levaram. Os caras entraram com tudo. Levaram a derrota e o treinador... Analisa Goiás, Bahia e Fluminense. Não é só treino e orientação, é comportamento, é mobilização. Então, mas o que eu espero é o seguinte, vamos lá, o que eu espero aqui é o seguinte, ok, tinha o Fluminense engasgado na garganta. Sim. E tinha que entrar com a faca nos dentes mesmo para dar uma resposta. Só que a resposta não é só pelo que apanhou do Fluminense no Carioca. É uma resposta geral. É pelo jogo contra o Bahia, é pelo jogo contra o Goiás, é por tudo que aconteceu. Por isso que eu disse que esse Flamengo, não adianta, se ele mantiver essa qualidade de jogo, entender que todos os jogos... É isso aí. Porque isso é o que a gente espera do Flamengo. Que leva motivação, então imaginem, o Flamengo imagina jogar todos os jogos com a camisa do Fluminense, os adversários. Exatamente, vai ter que fazer uma hipnose lá, os caras entrarem achando que é o Fluminense. Mas não vai ter hipnose, William. Sabe o que acontece? Você lembra que ontem nós falamos isso aqui? É um jogo que muda rumo, que muda o caminho. Por quê? Porque ele mostrou para o Flamengo. Espero que sim. E aí o São Paulo vai explorar isso. Espero que sim. O São Paulo vai explorar. Olha, nós podemos jogar dessa forma. O Gerson ontem no intervalo, assim. ele deu uma entrevista, ele falou assim, olha, eu tô acostumado já com o São Paulo, já trabalhei com ele, né? Já sei como é que é, o pessoal tá aos poucos pegando, tá entendendo e tal, etc. E claro, o caminho vai melhorar e tal. O que eu espero é assim, guardadas as devidas proporções, porque não vai dar para jogar todo jogo assim, até porque são muitos jogos. Já vai ter o Corinthians no final de semana, mas já tem uma Libertadores no meio da semana que vem, e na outra semana já tem um jogo de volta com o Fluminense que não está resolvido, está longe de estar resolvido, Não, tá aberto. Então assim, 0-0, tá aberto. Então assim, é claro que em algum momento ele vai ter que dosar, mas o que a gente espera ver em campo, minimamente, é o que a gente, assim, um pouco do que a gente viu ontem, claro, vai trocar jogador e tal por essa questão física, mas assim, o que a gente viu ontem é o resumo do que a gente quer ver do Flamengo na temporada. Aí... Oh, will you fucking fight back?